diz o Senhor: igreja minha, não me esqueci de ti nem da tua dor. Enquanto o meu povo ora, o anel está sendo preparado. Este anel é a autoridade que confio aos meus, aos que em tempos difíceis não se esquecem do meu nome. Em breve este anel brilhará para as multidões, atrairá as nações. Aguarda, povo meu, não me esqueci da tua tristeza e da tua dor. Tua aflição já está perante mim. Aguarda e verás. Aguarda e conhecerás a justiça, porque sou Deus que caminho com os meus na terra. E em breve se saberá que o teu Senhor se afeiçoou de ti, tirou a tua dor e te adornou. Esta é a minha palavra, te dou a minha paz. Aplaude o teu Deus, casa do Senhor, aplaude. Amém, amém, amém. Diga para Ele: Senhor Jesus, que seria da minha vida se o Senhor não estivesse nela? Quem seria eu se o Senhor não caminhasse comigo? Aplaude Ele mais uma vez, amém, amém. Bem-vindo, Senhor Jesus, na tua casa, na tua igreja, bem-vindo. Podemos sentar, amados. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, queridos. Glória a Deus. Sei que já foi muito elogiado o cedo ontem, já sei, mas faço questão de registrar mais uma vez. Queridos, como não me alegrar com uma casa firme? Os seus da libertação, não sei se é 30 ou 40 dias em jejum e oração. Os da intercessão, 30 ou 40 dias, um deles aí, 30 ou 40 dias. Os do cedo, 40 dias em jejum e oração. Tudo isso desembocando ontem naquele evento lá. Não dá para dar glória a Deus por essa casa? Dá um outro glória a Deus melhor que esse. Aplaude o teu rei, aplaude. Tua vida não vai cair no vazio, povo do Senhor. Tudo isso está sendo diante de Deus registrado no memorial e vai ser atendido à altura. Se prepare, porque Deus vai colocar nas tuas mãos. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Título da palavra de hoje, como já é do conhecimento da maioria: Geradores da vida. Subtítulo, diga comigo: Deus quer multiplicar algo que talvez eu não esteja deixando. Queridos, tudo que não nos leva, tudo que não te leva aos pés de Deus, te leva ao fracasso. Isso é fato. Tudo que não te empurra para estar de joelho dentro do Senhor, para colocar toda a tua fé, da dependência nele, te leva ao fracasso. Lamento te afirmar isso. Nem que seja teu melhor amigo, tua melhor amiga, a mãe, o pai que te gerou, o filho que você gerou, te deu um conselho que não te empurra à dependência total de Deus, te leva ao fracasso. Está cheio de filhos de Deus que não tinham problema nenhum, agora tem. Outros tinham um problema, agora agravou. Por quê? Porque ouviram conselhos que no exato momento pareciam conselhos já para abrir as portas. A solução já. Mas não eram conselhos que empurraram eles aos pés de Deus. E quando o mundo dá a sua volta, hoje estão com problemas que não tinham antes. Outros dizem: eu tinha problema, mas não era desse jeito. Tem que tomar muito cuidado onde você aloca a tua fé. Tem que tomar muito cuidado para quem você empresta os ouvidos. Tem que tomar muito cuidado com cada frase que você adere como pilar na tua vida. Porque, vou repetir, eu tenho que ser enfático. Tudo que não te põe de joelho dentro do Senhor vai afundar você. Uma coisa é eu ser um pintor de parede, saio de casa, já sei o que fazer. Me dá tinta, eu resolvo. Outra coisa, eu estou diante de um gigante aí e eu vou atrás de soluções. É normal a gente ir atrás de soluções, mas não é normal ir atrás de soluções sem antes ter buscado o Senhor, declarado minha dependência dEle. Senhor, olha, eu estou indo ali, mas por favor me abre as portas, porque eu confio em Ti. Tudo o que te tira disso já
te leva ao fracasso. Satanás interfere e põe a mão exatamente em todas as áreas que você não dependeu de Deus antes. É normal eu abrir uma loja, o que não é normal eu inaugurá-la sem convidar o Senhor Jesus para ser o dono dela. Satanás põe a sua pata imunda ali dentro, se eu inaugurar a loja sem ter buscado o Senhor antes. Satanás quer interferir até no remedinho que a gente toma. Não é pecado tomar remédio. Se eu tiver com dor, eu sou um cara que não gosta de remédio mesmo, porque ele me ajuda de um lado, já sei que ele faz bagunça de outro. Mas eu sou prático. Se eu tiver com dor de cabeça, orei, tá, repreende, sai em nome de Jesus, não saiu, eu quebro ele em 4 pedaços para não depender de parador, põe para dentro, resolve, não tem problema. Mas veja, eu orei antes. O que o Senhor quer fazer com a gente hoje? Ele quer nos rodear, já vai adiantando comigo, dos profetas. Queridos, temos um elemento na Bíblia chamado Roboão, filho de Salomão. Ele já era mais tranqueira que o pai dele, Salomão. Teve conselheiros que puseram ele na cova. Ele aderiu a conselhos, que esses conselhos foram assim: não, você mostra que é durão, que tal. E aí o povo matou ele. Mas esse Roboão, o que me admira, é que além dos conselhos enterrarem ele por serem conselhos errados, ele não foi orar. Deu para entender agora? Ele não foi orar. Vou explicar melhor. 1 Samuel capítulo 10, versículos 5 e 6. 3 fundamentos, 3 vertentes que o profeta Samuel repassa para Saul. Eu te disse várias vezes que o personagem Saul é muito rico na Bíblia. Lamentavelmente lá na frente ele caiu, mas a ascensão dele é uma das mais lindas que eu conheço na Bíblia. Vamos ver isso em 1 Samuel 10, 5 e 6. O profeta Samuel diz assim para ele: então seguirás a Gibeá, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas. Todo mundo diga comigo, você que me assiste em casa, um grupo de profetas. Entrando, você vai encontrar um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. É gente que já está em ação no mundo espiritual. 6. Depois que isso acontecer, que você encontrar e se colocar no meio deles, depois disso, 3 vertentes. A primeira, o Espírito do Senhor se apossará de ti. 2, você vai profetizar como eles estão profetizando. 3, você vai ser mudado em outro homem. O que o Espírito Santo, usando o profeta Samuel, estava ensinando ele e ensinando nós aqui hoje. Deus sabia que ele estava levantando um Saul, que o amado profeta pastor Samuel não ia cuidar dele, ungiu e foi embora. Mas também não vou culpar o profeta Samuel, porque eu quero culpar Saul por aquilo que ele não fez. Até quando eu vou culpar o meu pastor, o profeta Samuel? Culpemos a nós mesmos. E aí então o que Deus faz? Cria um cenário. Saul, para que eu faça tudo o que eu vou fazer na tua vida, entenda que teu lugar é no meio de um grupo de profetas. E no meio deles é que eu te dou o Espírito Santo. No meio deles que você vai receber o mesmo poder que eles têm. E é no meio deles que é transformado em outro homem, naquilo que eu tenho para a tua vida. Então vamos inverter? Porque foi exatamente o que Saul fez, lamentavelmente. Saul recebeu o poder, foi para o palácio. E ele começou a imaginar que o poder que ele já tem, o título, etc., é a garantia. Não. Ele foi para o palácio e não levou esse grupo de profetas com ele. Se ele tivesse levado esse grupo de profetas para o palácio, ele nunca teria caído. Quando ele foi fazer sua primeira empreitada, 1 Samuel 15, que ele foi lá, ganhou dos amalequitas, foi uma façanha no Oriente Médio. O Oriente Médio inteiro deve ter comentado o fato. Ao sair da cidade, ele fez um monumento para si próprio, onde Deus diz: ele acabou de me abandonar. Se ele tivesse ido nessa façanha e levasse com ele o grupo de profetas, ele não teria feito aquele monumento. O teu lugar
é no meio do povo que está profetizando coisas do sobrenatural. O teu lugar é no meio de gente que está orando labaredas. Profetizar não é só dizer assim te diz o Senhor. Profetizar é pela oração chamar coisas grandes. Essa é a maior profecia da tua vida. É quando pela oração você chama coisas grandes. O teu lugar é no meio desse povo. E enquanto você estiver no meio desse grupo, dessas pessoas que estão elevando você, vamos fazer uma matemática simples. Quem chegou hoje está correndo atrás de um grupo que está orando, está se metendo no meio. Quem é esse grupo que já está se orando, está procurando outro grupo que ora mais do que ele. Imagina como nós vamos nos elevar como igreja aqui. E quando você for entrar no meio do grupo que ora, não olhe aparências nem o superficial. Como assim? Quando os discípulos levaram o baque, foi quando parecia para todo o povo de Israel que os fariseus tinham dado uma surra no Senhor Jesus. Quando os fariseus levaram o Senhor deles para a cruz, parecia que os fariseus ganharam a batalha. É que eles tinham razão. Para piorar, veio uma apatia. Porque o Senhor Jesus, quando Ele estava na terra, tem eventos dele que tinha mais de 20 mil pessoas, 5 a 7 mil homens, mulheres e crianças, mais de 20 mil. E agora Ele morre na cruz, não tem ninguém. Todos os indícios dizem que os fariseus têm razão e o Senhor Jesus não. Agora os discípulos não têm 5 mil, só tem 120 almas e a maior parte mulheres, que naquela cultura, a mulher que não vai para a guerra, então, inexpressivo. Para piorar, quando o Senhor deles estava na terra, se pedisse dinheiro, todo mundo daria propriedades. Agora eles não têm o que comer, estão no cenáculo, restrição total, não pode nem andar na rua, que regressão. Então, vou te adiantar uma frase, toma muito cuidado com os que matam teu chamado. Porque muitos olhariam o quadro e diriam, você vai ficar nessa igreja aí, mas o teu lugar em Israel inteiro, era no meio desse grupo de 120, que estavam orando e chamando avivamento. Aplaude o teu Deus direito, aplaude. Teu lugar era se meter no meio deles sem olhar superficial e aparências e números. Os números, 120, reduziu demais. Dificuldade. Mas esse é o grupo que está profetizando o avivamento. Eles estavam profetizando o avivamento. O Senhor mandou eles fazer isso. Orar para vir o Espírito Santo com poder, sinais e maravilhas. Coisa que fazemos hoje aqui. Então, se você se colocar no meio dos profetas, você vai ser mudado ou mudada na imagem que Deus preparou para você ser. Saul, se você não estiver com esse grupo de profetas, o Espírito Santo vai se retirar de você. Se retirou. A Bíblia diz em 1 Samuel 16, se retirou. 2, você vai perder o dom. 3, você vai piorar e não vai ser mudado em outro homem. Aconteceu exatamente com ele. Ele perdeu o dom, perdeu. Quando um dia mesmo Saul perseguindo Davi, quebrado, sem o Espírito Santo, na lama, de repente ele se encontra com outro grupo de profetas. Davi está lá, o profeta Samuel está aqui. De novo o Espírito Santo volta sobre Saul e ele volta a profetizar, porque ele está no meio dos conselheiros do sobrenatural, onde a chama está ardendo. Se você sair do meio dos profetas, a proposta será nobre. Olha, sai do meio dos profetas, mas não vá para o mundão, porque você não quer ir para o inferno. Olha, vem ali, aí você vai ver ali. Ali é orar cada dia assim, por esse probleminha aqui, por aquilo lá. Até diga, Deus, faça a tua vontade. E com isso Satanás te faz regredir 1000 quilômetros para trás. E você, sem perceber, caiu na apatia. O fogo alastrado em você apagou.
E aí você diz, mas o grupo que você agora anda, ele ora sobre o que mesmo? Está chamando o quê? Me fala daqui a 10 anos, esse grupo vai estar fazendo o quê? Não, sabe, nós queremos aí milagres. Ah, tá. Satanás fez isso com Saul. Saul não saiu do meio desses profetas para ir para o mundo. Foi para o palácio, cuidar das coisas de Deus no reino. Não permaneceu. O Senhor está sendo enfático comigo, com você, dizendo: preciso te manter e te encontrar sempre no meio dos profetas. Quem vai dar um glória a Deus bem forte aqui? Satanás, por causa disso, ele quer trocar de conselheiros. Ele quer tirar os conselheiros que fachada, superficial, número não atraem. Estão com problemas maiores que os teus, estão tudo no cenáculo. Satanás está dizendo: você ainda vai tomar conselho com eles? Você ainda vai naquela igreja? Você vai ouvir isso por aí. Você ainda vai naquela igreja? Como se você está indo na magia negra sacrificar uma criança para Satanás na igreja. Aí você diz: mas por que não ir nessa igreja? Aí você vai pensar: ué, está todo mundo orando, jejuando, sobrenatural, avivamento, glória de Deus que vai chegar. Eu vou sair desse grupo para ir aonde? Quem dá glória a Deus aqui? Deus está te falando: se meta, se coloque no meio de um grupo que está dizendo: amanhã vamos no monte. Se coloque no meio. Tem um grupo que está dizendo: nós vamos orar pelos os evangelistas. Pastor Mauro, vamos orar lá debaixo da ponte, lá vamos dar sopa e vamos orar, vamos profetizar. Se meta no meio. Esquece o último capítulo da novela. Se meta no meio desse povo aí. A igreja, aqui abrimos um dia 5 horas de oração. Nós ficamos, eu, teus primogênitos, primogênitas, ficamos aí. Quantos, eu amei ver, quantos abriam aqueles 5 horas daquela tela, acompanhando. Se coloque no meio onde o fogo está ardendo, onde as brasas de Deus estão ardendo. Eu vou te revelar algo sobre o tabernáculo que te dá toda essa trajetória. Um dia falamos sobre isso, tem que repetir. O tabernáculo, Deus mandou construir na terra um tabernáculo. Ele falou: através desse tabernáculo eu vou me manifestar, vou atender meu povo. Deus mandou fazer aqui um quintal, onde todo mundo chega, pede perdão pelos pecados e sai abençoado. Mas, diga comigo, volta para sua casa. Aí, entrou aqui, aí tem uma sala, essa primeira sala, santo lugar, onde a pessoa é abençoada e serve a Deus. Mas volta para sua casa. Aqui tem a última sala, santíssimo lugar, onde você entra, e você entra para ver o que Deus tem a dizer sobre o povo. Aqui, já falei da outra vez, aqui você é transformado, transformada. Aqui, lá você recebe a bênção, aqui você sai como o abençoado, a abençoada. Lá você recebe uma unção, aqui você sai como o ungido, a ungida. Aqui a transformação acontece. Agora, o que eu não te falei naquele dia. Por que Deus fez essa trajetória? Porque Ele disse: o caminho natural do meu povo. Quando chega na igreja: venham a mim, na minha casa, sairão, encontrarão pastagens. Então a pessoa chega, faz o sacrifício, ele é perdoado, ela é perdoada, e agora vou receber a bênção, e ela volta lá. Deus diz: a trajetória natural é logo começar a me servir, se separar cada vez mais desse cotidiano e me servir. E a trajetória natural do meu povo está lá em Hebreus 10, que diz, no 19, entre no santíssimo lugar para falar com Deus, porque o Senhor Jesus convidou todo mundo a isso. Então, quando você entra aqui, é muito diferente de lá. Por que é muito diferente? Satanás quer te manter aqui no quintal. Por quê? Por causa do descuido, por causa das amarras, por causa do envolvimento. Quando você está aqui, mas você volta para o mundo, Satanás no mundo sempre vai te envolver com alguma coisa que não te deixe se lançar de cara, de corpo e alma, aqui no santíssimo lugar, no teu chamado. Enquanto você está ali, Satanás consegue manter pessoas
que estão sempre te envolvendo com alguma coisa. Quando você está aqui, você está se jogando de cara para falar: Deus, me transforma e muda tudo. Quando você está lá, você não fez nada de errado, porque o teu lugar é estar ali, no quintal. Aqui eu não fiz nada de errado, aqui eu vim pedir perdão e ser abençoado, mas não está completo. Não está errado, está certíssimo, mas não está completo. Satanás quer que você fique no incompleto. Se você se lança de cara no que se chama reino de Deus, evangelho, grupo de profetas, Deus se põe logo aqui no santíssimo lugar e Ele diz: agora aqui muda. Lá você diz: Senhor, estou ali, que é o grupo que Satanás te manda, te fala: retrocede, vem com a gente, sai daquela igreja, vem com a gente, que aqui você vai ficar orando para Deus te ajudar, não sei o que, aquelas coisinhas. Por quê? Porque Satanás não quer que você chegue aqui no teu santíssimo lugar. Você diz: Senhor, como é que o Senhor me vê? Como é que o Senhor, qual é meu potencial? Quando o Senhor olha para mim, o que o Senhor vê? O que eu posso fazer por ti? Olha a diferença. Por isso que eu te falo, os conselheiros são os que te afundam e os que te levantam. Vê lá em que grupo você anda se metendo. Tem gente ainda abrindo o seu celular para crentes que estão lá atrás, lá no quintal, e está retrocedendo. A pessoa desdengola e não vê que ela está desdengolando. A gente fala, a gente ensina, e ele vai, retrocede. E Satanás diz: mais um crente, mais uma crente, com título pastor, pastoral, não. Eu controlo para o resto da sua vida. Deus está te falando hoje. Há algo que eu quero multiplicar em você e você não está deixando. Porque estando aqui, você ainda tem acesso a uma cervejinha, um palavrãozinho só, uma sensualidadezinha, um não sei o que, uma coisa errada escondida. E Satanás diz: não solte isso, porque eu não posso parar teu chamado. Porque se você despertar, você vai causar um estrondo no inferno, e vai causar um estalo no mundo dos homens. Vai ser algo de glória. Satanás diz: não desperte, não desperte, não desperte. Fica aqui, fica aqui. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão estava aqui, recebeu o poder, recebeu tudo, mas Sansão não entendeu que nada se mantém com poder e com dinheiro. Tudo se mantém com conselhos de grupo de profetas. Sabe por que Davi caiu no palácio? Porque lá no palácio ele não estava no meio de grupo de profetas, por isso que ele caiu. Deu para entender? Sabe por que o filho pródigo que saiu com a maior bênção do mundo? O filho pródigo, todo mundo conhece a história. Ele sai: pai, me dá o que é meu, o que o senhor acha? Saiu na bênção, não roubou, não esperou o pai dormir para sair pelo fundo à noite e roubar o que dá. Saiu na bênção. O pai viu ele indo embora. Sabe por que ele afundou? Porque ele não saiu com um grupo de profetas. E aí você começa a ver a trajetória de todos que caíram. Eles não estavam com um grupo de profetas. Teu lugar é onde o fogo de Deus está alastrando. Teu lugar é conectada com um grupo de profetas, profetizas, gente que está orando. Nem eles sabem a dimensão do que estão pedindo, não importa. Porque profetizar é você chamar a existência o que você nem sabe as dimensões. Mas o importante é estar ali. Quem vai aplaudir a Deus direito aqui? No santíssimo lugar você diz: Deus, eu estou aqui para buscar maturidade. Satanás te golpeia com notícias que não está no teu alcance resolvê-las. Repara como você abre qualquer coisa, uma TV que você passa na frente, um celular, sei lá, uma rede social. Aí vem assim: o cara que matou a namorada a facadas, ou não sei o que, fez aquela violência com aquela criança, é aquele corrupto no poder, que ele olha, aponta tudo isso e ninguém pode fazer nada. Satanás te enche de informações que não está no teu alcance resolvê-las. E você é impotente, você se encolhe. Uma revolta, uma coisa mas não há o que fazer. Porque em seguida, quando for orar ou dormir, ele te manda os demônios. Você viu como o cara matou ela? E teu sono começa a ser drenado.
tua oração começa a mudar de tônica. Você viu aquele corrupto no poder? Ninguém ainda conseguiu fazer nada. Até quando? Eu caí nessa quando a Casa Firme não existia. Eu caí nessa. Mas eu caí a ponto de não orar. Eu estava orando um dia, eu falei, o Senhor permitiu isso? Eu fosse Deus? Nunca. Parei de orar, saí da oração. Fiquei revoltado com Deus. Eu era imaturo. O Senhor me falou, você ouviu o que o inimigo te mandou? Porque eu não te dou mais notícias. Mas se você estivesse num grupo de profetas naquele exato momento, eu levantaria eles a profetizar na tua vida, a te dar um poder que resolveria 1 milhão dos mesmos casos que você acaba de ouvir, você resolveria para mim. Satanás te encolhe com notícias que você não tem como resolver. Mas quando você entra no meio do grupo dos profetas e começa a orar, as próprias orações começam a ministrar você e a dizer, não queira se responsabilizar por problemas que você não causou. Ele falou para mim, você chora com quem está chorando, do povo que eu entregar nas tuas mãos. Que povo Deus entregou na tua mão? Tua família, os amigos do trabalho, os colegas, o táxi lá que você toma na rua. Essas pessoas foram dadas na tua mão, não o mundo inteiro. O Senhor Jesus na terra não resolveu os problemas do mundo inteiro. O Senhor Jesus curou todos que chegaram a Ele em Israel. Quando Ele saiu, Pedro teve que curar lotado de enfermos. Por quê? Porque não foram até o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se responsabilizou por quem buscou Ele. E não saiu da terra infeliz com Deus. Saiu cheio de esperança que os dele vão fazer a mudança. O Espírito Santo manda te avisar. Mais rodeada de profetas. Menos depressão na tua vida. Quem vai dar uma glória a Deus aqui? Quem mais? Satanás realmente não quer que você desperte. Ele não quer. Teu despertar vai chamar mesmo a existência a algo jamais visto. Deus quer multiplicar algo que muitas vezes realmente a gente não está deixando. Esse chamado que está em você hoje, talvez seja só para uma pessoa. Todo o teu chamado hoje, talvez só para uma pessoa. Mas Deus quer multiplicar esse chamado para 5 pessoas. Ele quer que você saia dessa história de ficar nesse grupo que só ora por... não, Deus tem abençoado, até carro novo deu para a gente, tudo aqui no quintal. Ele quer que você venha logo aqui no terceiro, no Santíssimo, porque Ele quer multiplicar teu chamado para 10. Mas você continua procurando Ele, agora para 1000. Você continua procurando Ele, agora para nações. E talvez você não está deixando. Por causa da distração. Chegou, vários casos temos na Bíblia. Chegou uma, falou, profeta do Senhor Eliseu, me ajude a resolver o meu problema financeiro. Vamos resolver. O que tem na tua casa? Olha, tinha panela vazia lá na casa. E tinha azeite. Eu não vi nenhum milagre na Bíblia que Deus multiplicou panelas vazias. Eu não encontrei, se você ler e encontrar, me ajude, porque eu não achei. Eu não achei nenhum milagre onde o povo precisava de 10 capas e Deus criou outras 9. Tinha só uma, agora tem 10. Eu não vi. Eu não vi na Bíblia Deus multiplicando espadas. Precisávamos de 5, acordamos, tinha 50. Não tem esse registro. Mas na Bíblia, Deus só multiplica aquilo que lhe é próprio. Ele é gerador da vida. O título é Geradores da Vida. Deus multiplica aquilo que te dá vida, te dá poder, te dá saúde. Eu não multiplico a panela, eu multiplico o azeite. Eu não multiplico o prato, eu multiplico, o pastor, profeta Elias disse para a viúva de Sarepta, eu não multiplico o prato, eu multiplico farinha e azeite. O Senhor chega naquele casamento, eu não multiplico talhas, eu multiplico a água, transformo em vinho sem fermento, não esse vinho endemoniado que vende no mercado. Eu multiplico em vinho. Eu multiplico água para o meu povo que está saindo no deserto lá na Arábia Saudita. Eu multiplico água. O Senhor multiplica azeite, água, farinha. O Senhor multiplica pães e peixes. Tudo que te dá vigor, força para você se levantar. E Ele diz em Gênesis 1: ide, multiplicai-vos. Eu sou Deus que gera vida. Passei esse poder a vocês. Vão lá e reproduzam vida.
Deus quer reproduzir o teu chamado. Não deixe mais ninguém matar o teu chamado. Se afeccione do sobrenatural. Eu estou te falando que vai vir um avivamento estrondoso nesse mundo. Não seja encontrado com esse povo que está grudado lá no quintal. Vá multiplicar o teu chamado. Deus quer multiplicar isso, gerar vida. Aplaude, Ele aplaude. Cuidado para não cair no engano da acusação desse maldito lá debaixo dessa vil criatura, chamado diabo, Deus da mosca e coisa do gênero. Ele vai chegar para você e vai dizer: ah tá, você ouviu uma oração lá, que fala de você se meter no grupo, orar, mas quem é você? Aí ele te joga na cara lá um monte de coisa. Olha o que diz aqui em Hebreus 5, 1 e 3. O sumo sacerdote era alguém que saiu do quintal e veio aqui no terceiro lugar, aqui no Santíssimo Lugar. Ele está aqui para orar a Deus. Senhor, quais são as ideias do Senhor? Qual é o chamado? O que o Senhor quer que eu faça pelo povo que está lá fora? Porém, olha o que diz em Hebreus 5, 1 e 3. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Diga, essa pessoa sou eu. Porque ele já saiu dessa história de ficar grudado lá na porta. Então, nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. 3. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo, quanto de si mesmo. Então, Deus está dizendo que quem vem no Santíssimo Lugar aqui, não são os santos, são os que estão precisando ser santificados. Você. Porque esse sumo sacerdote, ele também entrava aqui, precisando de um sacrifício por ele também. Então quando Satanás te disser, para de orar essas coisas grandes, você está viajando num disco voador aí, o que está acontecendo com você? Perdeu o cérebro, está pedindo tudo isso aí. Quem é você? Você não lembra o que você fez lá embaixo, lá atrás, o ano passado, no dia que você nasceu? Lembra, o sumo sacerdote, ele também precisa de sacrifício por ele próprio. Quem entra na presença de Deus não são os perfeitos, são os que precisam ser aperfeiçoados. Não são os santos, são os que precisam ser santificados. Não são os justos, são os que precisam ser justificados. E para ali crescer. Essa pessoa é você. Por isso que Paulo e Pedro dizem, pela oração você é santificado. Porque quando está na presença de Deus, o mesmo sangue que corre por todos aqueles que um dia você vai libertar para Deus, está passando por você. Deus está mudando a tua cabeça. Deus está te ajudando a rejeitar as amarras, o descuido de Satanás lá de fora. Os envolvimentos, Deus está te ajudando cada vez mais. E você vai se soltando, vai soltando, vai soltando. Quem dá glória a Deus bem forte aqui. Mas e quando não é o diabo que está me atacando e são os homens? Ah, sim, o diabo usa muito essa técnica, porque ele te ataca, vê que não está funcionando. Ele vai levantar um grupinho de pessoas ungidas por Deus para falar mal de você. E eles têm certeza que as horas que eles gastam falando da tua vida, que se eles usassem para orar, perderiam muito. Eles têm certeza que eles ganham muito se usar essas horas para atacar você, falar mal de você, da igreja. Eles já chegaram a essa conclusão. O Senhor Jesus, todas as vezes que os fariseus fizeram isso com ele, ele nunca, nenhuma vez na Bíblia parou para ficar brigando com eles e se justificar. Para quê? Porque você estando aqui no Santíssimo Lugar, você não compromete a tua unção, a tua posição em Deus. O que você quer? Você quer ganhar uma briguinha com um grupinho de ungidos do Senhor para falar mal da tua vida? Ou você quer ganhar toda a batalha e receber tudo que Deus designou para a tua vida? Qual das duas você escolhe? Se você estiver no meio do grupo que está aqui, que só fica aqui, que matam o teu chamado aqui, fica aqui só no
Vamos aí, tem bênção chegando e tal. E depois se reúnem para falar mal da tua vida. Se você ficar no meio deles, você vai fazer igual a eles. Você vai atacar, vai revidar, vai mandar e-mail anônimo. Deu para entender? Se você está entre os que estão nas labaredas de fogo, como os discípulos no cenáculo, você não desce teu nível. Você nem responde. Porque a tua unção não pode ser comprometida. Teu foco não pode mudar. Eu estou chamando o sobrenatural. Eu estou chamando o avivamento. Quantos creem que Deus vai mandar um poder jamais visto? Quantos creem? Eu creio, meu Deus do céu. Então eu não vou comprometer minha unção. Estou sentado numa cadeira diferenciada. De alguém que vai receber um pacote de Deus jamais visto. O Senhor Jesus não se justificou, mas quando chegou na cruz, mandou para os quintos dos infernos os demônios no atacado de uma vez. Calou a boca de todos os fariseus. E olha onde ele está assentado agora, as igrejas dele lotadas aí no nome dele. Deus não quer que você saia do grupo dos profetas, nem para se justificar por teu tio, tua irmã, tua cunhada, teu primo, que tantos foram ungidos pelo Satanás, desculpe, acham que eram ungidos por Deus, para atacar você. Não saia da tua posição, não comprometa a tua unção. Porque unção é comunhão fluida com Deus. E se você entrar nesse marasmo dessa gente, Satanás vai dizer: tirei você do santíssimo lugar, devolvi você aqui. Porque em nome do Senhor você vai xingar eles. Em nome do Senhor, seus filhos de Beelzebub, porque o nosso palavrão é diferente, ele é mais elevado. Filhos de uma perversa. Então Satanás vai dizer: consegui tirar você de lá, está vendo? E trouxe você aqui por descuidado e por envolvimento. Quem vai dar um glória a Deus bem forte aqui? Quem vai dizer: Espírito Santo, peço perdão ao Senhor por todas as vezes que parei de orar, saí da unção para ficar pensando no que estão dizendo de mim. Amém. O Espírito Santo diz: estou do teu lado, porque fizeram isso com teu Senhor, estão fazendo com você, porque não são eles, são os mesmos demônios que não conseguiram convencer você a parar de orar. E você, quando não se defende e não pensa no assunto, tua unção está intacta. Para terminar, a última frase. Ah, mas Deus sabe que eu sou uma pessoa bem melancólica. Sou uma pessoa bem... Quando Deus chamou você, Ele conhecia muito bem teu temperamento. Conhecia e conhece ainda. E mesmo assim, resolveu chamar você. E está dizendo: eu vou multiplicar em você a vida. E você agora vai deixar. Então, o teu Senhor, quando chamou você, Ele conhecia teus medos, sim, Senhor. Ele conhecia tuas debilidades, sim, Senhor. Ele conhecia tuas flutuações, altos e baixos, altos e baixos. Ele conhecia. Ele chamou você, falou: vem aqui, vamos começar aqui no santíssimo lugar, vamos começar, porque eu tenho algo para te entregar. Ah não, Deus, mas olha, eu sou uma pessoa fleumática e pneumática ao mesmo tempo. Vem aqui que eu vou multiplicar a vida, para de pôr impedimento. Deus falou isso para Moisés: Moisés, vou multiplicar a vida em você. Você é homem meu, de Deus, mas eu quero multiplicar isso. Moisés falou: eu sou fleumático, sanguíneo, colérico, não sei o que, pneumático. E Deus falou para ele: eu não quero saber. Eu estou falando, vai lá e traga eles logo para mim. Aí Moisés voltou naquele mesmo monte, com quase 4 milhões de pessoas. Olha, Deus, funcionou. E Deus disse: mas não te falei? Quem vai aplaudir a Deus aqui? Alguém diria: mas Moisés não queria ir lá porque ele estava sem unção furado no bolso. É uma verdade. Mas quando ele voltou, estava com as riquezas do Egito no pé dele. Deus vai cuidar de você muito bem. Deus vai te dar muito dinheiro. Deus vai te dar muito dinheiro. E eu não estou brincando. Ele vai lotar você de dinheiro.
Se você ver a trajetória dos homens de Deus, meu Deus, das mulheres de Deus, Deus vai te dar saúde, vai renovar você, vai te pôr uma pessoa aí rejuvenescida. Pode ver lá a história de Jó, Abraão, pode ver, Sara, pode ir aí. Deus vai te dar muito poder. Ele vai te dar uma unção jamais vista. Ele vai te dar sinais e maravilhas que na terra não foram registrados ainda por câmera nenhuma. E tudo está pronto para te entregar. Ele só está dizendo, não se distraia. Não volte lá para o quintal. Fica entre o grupo que está profetizando. Quem quer isso, levante a mão. Pastor, mas você fala para ficar entre o grupo que está profetizando, mas depois disse para mim que eu tenho que orar lá no meu quarto sozinho, sozinha. Então, toda vez que você entrar no teu quarto para orar sozinho, sozinha, você está se unindo a todo o grupo que está profetizando o sobrenatural igual a você. Antes de ontem, mandei um monte de vídeo para vocês, para me promover, para mostrar para você que a gente ora em línguas orando, andando. Mas eu sabia que o tempo que eu estava andando naquele asfalto, orando em línguas, eu sabia que eu estava me unindo a todos os filhos do cedro que estavam em jejum e oração. Eu estava me unindo aos jovens que estão na mesma empreitada, aos adolescentes na mesma empreitada, aos intercessores, aos da libertação. Eu estava no meio desse grupo que está profetizando algo gigante que vai descer nesse lugar. Aplaude o teu Deus, aplaude em nome de Jesus. Olha o apelo financeiro, o apelo que eu te faço aqui. Quem quer sair de uma vez por todas do marasmo, do quintal, e quem quer se jogar de cabeça no meio dos grupos de profetas, levante a sua mão. Aí em casa pelas câmeras já levantou a mão. Você que ouve o áudio posteriormente levantou a mão. Apaga as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo. Amado Espírito Santo, a tua palavra me constrange. Peço perdão ao Senhor por todas as vezes que saí do grupo de profetas para me envolver com aquilo que não tem nenhum valor. Peço perdão ao Senhor por todas as vezes que rejeitei os convites do grupo de profetas para ir atrás do que não tem nenhum valor. Peço perdão ao Senhor por todas as vezes que emprestei a minha atenção para aqueles que matam o chamado. Por último, diga para ele, peço perdão ao Senhor por todas as vezes que impedi o Senhor de multiplicar na minha vida aquilo que era do interesse do Senhor. Mas hoje eu me entrego nas tuas mãos. Eu peço ao Senhor que me ajude a sair do marasmo, do envolvimento, da distração, do descuido, e me empurre cada vez mais. Me ajude, amado Espírito Santo, a me lançar de vez no santíssimo lugar. Meu Senhor Jesus, peço perdão ao Senhor por todas as vezes que soltei a tua mão santíssima para me envolver com bobagem. Mas eu estou de volta. Nós de mãos dadas, não preciso de mais nada. Pai Celestial, Paizinho querido, eu louvo o Senhor. Vou procurar no mundo inteiro e não vou poder achar um Pai tão bom como o Senhor. Peço perdão ao Senhor por todas as vezes que saí dos teus braços, saí do teu colo
para me perder com bobagem lá fora. Mas eu estou de volta. E diga para Ele: eu não sei o que fazer com a minha vida. Por isso eu entrego ela nas tuas mãos. Cuida dela para mim. Põe a mão na tua mente, no teu cérebro. Diga: meu cérebro, entenda de uma vez por todas. Você não precisa se preocupar com mais nada. Você vai orar. Põe a mão no teu coração, diga: meu coração, você não palpita de alegria porque ganhei carro novo, aumento de salário. E você não cai em tristeza porque falaram besteira da gente. Você fica num estado permanente de alegria em Deus, porque eu estou depositando você no Santíssimo Lugar. E você tenha saudade de Deus 24 horas. Agora diga por último: sou livre. Não sou pessoa descuidada, com muitos envolvimentos. Sou livre. Sou de oração. Sou assim mesmo. E vou nessa até o fim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Sim, Espírito Santo querido e amado, o Senhor me deu a tua palavra, eu trouxe ela. No formato que o Senhor me entregou, eu trouxe aqui. Agora é a vez do Senhor na vida dos que nos assistem, tua igreja aqui. Os que ouvem o áudio, manifesta o teu poder agora. Faz uma cura essencial, sobrenatural, Espírito querido. Liberta os teus filhos do marasmo. Tira-nos de qualquer buraco que tenhamos nos enfiado. Tira de nós saudade por aquilo que não vale nada. Tira de nós e registra em nós o teu poder. Em nome de Jesus. 2 minutos para você orar. Aplique a pregação que acaba de ouvir. Fale no teu coração com o amado Espírito Santo. Vou me calar, vou te dar esse tempo só entre você e Ele. Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. Senhor, leva-me aos teus átrios, ao lugar santo, ao altar de Deus. Senhor, teu rosto eu quero ver. Passa-me na multidão, onde o sacerdote canta. Tenho sede de justiça e só encontro num lugar. Leva-me ao lugar santíssimo, pelo sangue do Cordeiro Redentor. Leva-me ao lugar
da cruz ao lugar santo, ao altar de Deus. Senhor, teu rosto eu quero ver. Passa-me na multidão, onde o sacerdote canta. Tenho sede de justiça, só encontro num lugar. Leva-me ao lugar santíssimo, pelo sangue do Cordeiro Redentor. Leva-me ao lugar santíssimo. Toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Que o amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus para a tua casa, povo do Senhor. Toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Toca-me, eis-me aqui. Limpa-me, Senhor. Toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Aleluia! Se inscreva no trenzinho lá fora. Tem lá na livraria. Tô te esperando no trenzinho.